Olá, olá, olá! Cheguei para o nosso encontro de todos os dias às 11 horas da manhã. Tô atrasado? Tô atrasado, mas tô aqui. Meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tarô do Zero aos 10 mil reais. E aqui eu quero dizer para vocês que nós sempre falamos dos caminhos, os atalhos e os obstáculos para você saindo do zero chegar aos 10 mil reais de faturamento por mês com leitura de tarô. Não se esqueçam que nós ainda estamos na semana disponíveis para inscrição da nossa classe do curso Caminhando do Zero aos 10 mil com tarô. Hoje, na verdade, é o último dia para aqueles que deixaram para a última hora. Aqueles que ainda estavam em dúvida se chegou a hora de faturarem 10 mil reais com atendimento de tarô. É agora! É a última chance de vocês participarem dessa classe e terem todos os bônus que nós disponibilizamos para vocês. Como o deck de tarô, a aula com a Milton, que é uma aula sobre tráfego e muitas outras coisas incríveis. Bom, hoje o assunto que eu vou falar para vocês é um assunto que me perguntam bastante, tá? Que é, eu só consigo ler tarô se a pessoa estiver na minha frente? Gente, eu atendo há muito tempo, né? E eu tenho muitas clientes que eu nunca vi na vida. Sexta-feira mesmo, eu tenho clientes para atender. Uma tá na Itália, uma tá na Irlanda, mas assim, eu atendo bastante gente de Portugal, eu atendo pessoas da Suíça e outros estados. Eu tô falando os mais longes, tá? Mas eu atendo o Brasil todo. Então, o que é muito legal? Quando a gente fala de um atendimento de tarô, ele traz duas megas possibilidades. A primeira é de você atender aonde você estiver. Então, aonde você estiver com seu tarozinho, você vai ganhar grana. Não existe uma necessidade de um lugar físico, algum ritual, não precisa. Você pode fazer sim, se você quiser, e no meu curso eu ensino alguns, mas não é fundamental para que isso aconteça, tá? Então, é muito importante, né, que sempre nesses temas que eu trago para vocês, eu sempre vou trazer uma definição, né? Então, assim, a palavra presencial, ela traz como significado alguma coisa ou alguma pessoa que está presente, tá? Aqui ela fala de um adjetivo como se fosse um acontecimento, ok? Então, ou então alguma coisa que foi feita à vista de alguém. E aí é muito legal porque assim, quando a gente fala de tarô, ainda existe, e aqui a gente precisa segmentar, tá? É muito importante isso. Existe duas questões. A primeira questão é, existe um tabu de algumas pessoas que elas só fazem a leitura se for presencial. Porque elas gostam, porque elas se sentem mais acolhidas, né? Porque, enfim, e aí é uma questão de preferência. Eu tenho clientes que só fazem presencial. Elas só querem o atendimento se for presencial. Então aqui é uma questão de gosto, tá? A outra questão é da pessoa achar que não funciona. Então são duas questões completamente diferentes, tá? Eu querer presencial é uma coisa e eu achar que não funciona se não for presencial é outra, tá? E aí assim, quando eu falei para vocês, né, na Masterclass de quinta-feira da semana passada,
de quando começou o Covid, aquele final de semana de março, né, de 2020, que tudo fechou. Você que está me assistindo agora, ou eu tenho certeza que conhece alguém que tinha algum preconceito contra coisas online, cursos online, atendimentos online. E aí, naquele momento, nós não tínhamos outra opção. Fomos todos pro online. Sabe? Fomos todos pro movimento de, ok, essa é a minha realidade agora. E detalhe, essa realidade, né, essa dimensão, ela não foi feita para a gente lutar contra ela. Ela foi feita para que a gente use ela a nosso favor. Então, o movimento de ir para o online era estar em congruência com a realidade. Era estar no movimento do que essa realidade trazia como oportunidade. Muitas lojas que só atendiam presencial começaram a fechar. Muitas outras foram para a internet, né? E ganharam muita grana. Porque naquele momento, meus amores, foi feito o quê? Foi instilado o caos na vida das nossas pessoas, das nossas clientes, dos nossos alunos e na nossa também. E quando esse caos é instilado, a gente tem que se mexer. Quantas pessoas ainda tinham preconceito do online e nessa hora ou elas iam morrer de fome. Então, nesse momento, virou-se a chave. E aí eu lembro, né, que começaram a acontecer, porque no começo a gente não sabia quanto tempo ia durar. Se falava de quarentena, mas a gente tá nisso faz 2 anos e meio, né? E aí eu lembro que teve uma polêmica muito grande, que foi uma live da Ivete Sangalo, que foi uma das lives que teve a maior quantidade de visualização. E ela fez de pijama. Por quê? Porque naquele momento, você não podia sair de casa. O maquiador dela não podia ir para casa dela. O cabeleireiro não podia ir para casa dela. E aí a gente foi para o mundo online, mas a gente foi para o mundo online com o apelo do real. E não mais com o apelo da fantasia. Por isso que tantas pessoas tiveram essas crenças que caíram por terra. Médicos atendendo online. E as pessoas, elas começaram a ficar cada vez mais desesperadas. Porque não se tinha controle de nada. A gente não sabia como ia ser o dia de amanhã. E aí, com todas essas máscaras técnicas, vamos assim dizer, caindo, ficou tudo muito mais real. E as pessoas viram a oportunidade de entrar na vida do outro pela internet. Que foi quando entrou um grande conceito, que foi o conceito da normalidade. De você mostrar no Instagram o teu dia a dia, suas trapalhadas, sem maquiagem, com o cabelo desarrumado, o real. E aí as empresas também começaram a abrir vagas para profissionais para trabalhar em home office. Eu sigo muitas empresárias de sucesso aqui no Instagram que têm equipes, pessoas da equipe que elas nunca viram pessoalmente. Que são de outros estados, de outras cidades. Que têm polos em outros países. E aí eu vou dizer para vocês, o mundo mudou. E aí eu fico pensando comigo, né? Poxa, eu vou lembrar
de um curso presencial que eu dei. Cara, o curso online, ele é muito rico. Porque assim, primeiro que não tem interrupções. Eu discorro o conteúdo todo. Segundo, você pode assistir quantas vezes você quiser. Então, olha, terceiro, você não precisa se deslocar. Você pode ficar na sua casa, assiste o curso, toma um café, come uma bolachinha. Então, gente, o online, eu acredito que ele veio para ficar. E como tarólogo é uma profissão como outra qualquer, o grande movimento aqui é nós também vamos nos adaptar. A gente parou de olhar para limitações físicas. O que você precisa para um atendimento online? Um celular e internet. Olha como é simples. Você não precisa de carro, você não precisa de, sei lá, um espaço apropriado. Olha como facilita. Olhem para vocês verem o quanto que as máquinas de cartão de crédito começaram a investir em formas de pagamento online. Ou vocês acham que o Pix já não trouxe essa energia? Gente, as pessoas quase não andam mais com dinheiro, é só Pix. O que é o Pix? É o pagamento online, imediato. Você já tinha parado para pensar nisso? Eu pago e cai na sua conta na hora, é como se eu estivesse te entregando em dinheiro. Mas é muito mais fácil, porque você não precisa andar com dinheiro com você não precisa dar troco. Então, olhem quanto que o movimento do online, da internet, chegou para facilitar a nossa vida. Quando eu olho para as minhas alunas, por exemplo, né? Muitas delas eu nunca vi pessoalmente. E tá tudo bem. Só que sem o online, eu não conseguiria fazer isso por elas. Então, olhem que incrível que o online, a internet, toda essa impossibilidade trouxe para nossa realidade. Para forçar a gente a ir para o novo, para forçar a gente a se mexer. Quanto que aumentou a quantidade de vendas no Mercado Livre? As pessoas compram de casa. Quanto que aumentou o faturamento do Instagram? Não sei quantos por cento ele cresceu desde 2020. As pessoas continuam consumindo, só que elas consomem de outra forma. Então, como eu disse para vocês, eu atendo muitas clientes pela internet e que antes elas iam optar pelo presencial. Então, hoje, assim, uma videochamada, uma live, um Zoom. Falando de Google Meet, né, de Skype, virou uma opção. Mesmo aqui em Bauru, que é onde eu moro, tem clientes que optam por fazer online. Gente, elas ficam de pijaminha, assim, tomando um cafezinho na casa delas. E tá tudo bem. Ficou mais prático. Há quem diga que não existe conexão com a cliente do outro lado da tela. Há quem diga. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. As conexões mais intensas, elas são escolhidas. Elas são energéticas. E muitas vezes, é claro que essa pessoa precisa ter um nível de confiança no seu trabalho, porque ela não te vê. Agora, também existem estratégias para você lidar com isso. Por exemplo, tá? E aqui eu não estou fazendo uma crítica.
Eu estou falando como funciona para mim, tá? Tem muitas tarólogas que atendem, né? E na consulta, numa consulta eu estou falando, a cliente manda as perguntas, né? E a taróloga manda a foto com o escrito, por exemplo. Isso, ao meu ver, dificulta a conexão. Então, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer uma chamada de vídeo, ou por Zoom, ou no Google Meets, ou aqui no WhatsApp, geralmente pelo WhatsApp, que é mais prático, para ter interação. A pessoa pergunta, você já responde, se ela ficou com alguma dúvida, ela já responde, você já tira a dúvida dela. E mesmo aquelas pessoas que não se sentiam à vontade na frente das câmeras, elas tiveram que começar. E aí é claro que existem formas de você fazer isso ficar mais leve, né, e mais divertido para tua cliente. Então, por exemplo, quando eu vou começar um atendimento, eu já começo quebrando o gelo, sabe? Pergunto de onde a pessoa é, como ela tá, aonde que ela me descobriu, se foi pelas redes sociais, se foi por indicação, sabe? Aí eu já olho para os números que regem a vida dela. A gente já fala um pouco de numerologia. A gente vai falar de signo. Então, o que é muito importante? Que você torne esse atendimento, mesmo ele à distância, o mais pessoal possível. E de verdade, para mim, isso é muito fácil. Porque para mim é como se a pessoa estivesse na minha frente. Como eu disse para vocês, muitas pessoas aqui de Bauru que poderiam vir pessoalmente optam por fazer online. Porque para vocês verem que realmente não tem diferença, não tem perca de qualidade, não tem. Então, esse movimento de estar, né, conectado com uma pessoa no online é muito simples. Depende da tua habilidade, na verdade, para gerar essa conexão. E aí, quando você gera essa conexão, quando você percebe, né, que essa cliente tá mais tranquila, que ela tá mais solta, aí você começa o seu atendimento. Vocês percebem que, na verdade, não é de forma nenhuma a questão da distância ou a questão de ser online. É muito mais o seu traquejo, a habilidade de você fazer isso acontecer. E isso, é claro, que vai vir com o tempo, com os seus atendimentos, ou você pode se especializar, né, e fazer um curso como o meu curso, onde eu dou várias dicas para você fazer, né, esse movimento de rapport com a tua cliente. E aí, com o passar do tempo, você vai ficando íntimo dela, né? Então, vocês vão trocando figurinhas. Trocando figurinhas, que eu quero dizer é, ela vai começar a te contar as coisas que você falou, que deram certo. Ela vai começar a passar com você com uma frequência maior. Esse é o maior sinal que o seu trabalho foi realizado com sucesso. Por isso que eu digo para vocês, hoje, o meu índice de retorno é de 80%. 80% das minhas clientes voltam. E talvez assim, uns 10%, uns 10, 15%, não volta porque elas tinham uma questão muito pontual para resolver. Então elas realmente
só queriam saber se elas casavam ou compravam uma bicicleta. Elas já tinham a força necessária para escolher. Elas só precisavam da clareza para escolher. Por isso que elas voltam, a grande maioria. E essa minoria, talvez de 10, 15%, não volte porque não precisa voltar, porque já foi feito, já foi cumprido. E é lógico que dentro desses outros 10% ou 5%, existem as pessoas que, não foi gerado conexão, mas que elas tinham uma busca diferente do que elas encontraram em mim. Gente, tarólogo, ou qualquer tipo de terapeuta, seja um psicólogo convencional ou um terapeuta holístico, é como um médico. Quantas vezes sua mãe foi num médico e falou assim, nossa, mas ele é maravilhoso, ele acertou comigo logo de cara. E aí você vai e você não gosta. E assim, não é que o médico é ruim, mas sei lá, não rolou uma empatia, não rolou aquela química, vamos assim dizer. E tá tudo bem. Porque aqui a gente tá tirando aquele movimento de bruxaria, de uma coisa externa, de uma coisa espiritual. Aqui nós estamos falando de um tarólogo como um profissional como outro qualquer. E que nesse movimento tem muitas coisas que podem acontecer. Às vezes você não tá num dia bom. Às vezes o tarólogo não tá num dia bom. Às vezes você tinha certeza que você ia escutar uma coisa. Chegou lá, você escutou outra. Isso é muito comum. E aí, assim, algumas pessoas sabem lidar com isso, outras não sabem lidar com isso. Algumas pessoas vão entender que tudo aquilo pode ser mudado e outras pessoas vão levar para o pessoal. E tá tudo bem. O como lidar não é uma escolha sua. É uma escolha do seu cliente. Assim como eu já tive situações de clientes que vieram em mim, não gostaram, foram em outra pessoa e gostaram, ou pessoas que foram em outras pessoas, não gostaram, vieram em mim e gostaram, ou pessoas que acharam meu preço caro, foram em outra pessoa, se arrependeram e vieram em mim depois. Eu trago isso como qualquer outro tipo de profissional. Agora, o que eu digo para vocês o mais importante do profissional é o embasamento técnico dele. E a tua experiência de vida, o teu jeito, sabe? A tua bagagem é a tua cereja do bolo. Por isso que eu disse para vocês, tem pessoas que me amam e que vêm em mim há anos e tem pessoas que vêm em mim uma única vez e não voltam mais. É a minoria? É a minoria, mas acontece e tá tudo bem. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a maior virtude, a maior facilidade, o maior presente do tarô é essa liberdade de você ser você e de você poder atender de qualquer lugar do mundo. Eu já contei para vocês, eu tenho uma aluna que ela fez o curso comigo e ela foi pra praia. E aí ela montou uma tendinha assim na praia, abriu o tarozinho dela e foi atender. E atendeu 2 clientes na praia, naquele dia. Ganhou R$300. Então, essa facilidade de não precisar de nada externo, a não ser o seu tarô, é incrível. Imaginem só,
Quantas ferramentas que vocês têm que precisa de uma maca, que precisa de uma, sei lá, uma mesa radiônica, e elas são ferramentas incríveis. Mas o tarô, ele só precisa do tarô. E é uma caixinha pequenininha que você leva para onde você quiser. O que é o mais mágico? O tarô, ele conversa com todas essas outras ferramentas. Eu tenho clientes, eu tenho alunas que usam o tarô dentro da mesa radiônica. Eu tenho alunas que fazem uma tiragem de tarô antes de fazer um reiki para saber qual o sentimento que precisa ser trabalhado aqui. Eu tenho alunas que fazem uma tiragem de tarô para ver qual é a barra dentro do Axis que precisa ser mais vista. Qual é a emoção que está ali? Então, essa mobilidade, essa fluidez e essa comunhão do tarô com qualquer outra ferramenta traz justamente um profissional e um jeito de trabalhar, né? Uma ferramenta que nunca vai cair em desuso. Eu uso muito meu tarô para mim. Tem uma decisão para tomar, eu abro meu tarô. Tem uma reunião com alguém, eu abro meu tarô. Para saber qual é a postura que eu devo adotar. Recebi um convite, eu abro meu tarô. E, gente, é tão rápido, é tão simples e tão prático. É como se, eu falo brincando, né? É como se você tivesse um psicólogo à sua disposição o dia todo. Quando você quiser. Tá ali, é só você tirar uma carta. E aí você consegue se conectar com essa energia e saber o que fazer. Por quê? Porque ele te direciona. Ele te aconselha. Então, meus amores, todo esse movimento que eu comecei, onde eu trago para vocês essa grande possibilidade, que é, né, faturar até 10 mil reais por mês com a leitura de tarô, ele é real. Porque você pode fazer isso em qualquer lugar. Se você falar que você vai atender só de segunda, você vai ter cliente. Se você falar que você vai atender só de terça, você vai ter cliente. Se você falar que você vai atender só de domingo, aí que você vai ter mais cliente ainda. E sem essa barreira de lugar, de espaço. Uma mesinha pequenininha se lê tarô. Joga uma canga no chão. Ou na praia, como essa minha aluna. Inclusive, nós faremos uma live amanhã. Eu só preciso confirmar se é às 8 ou 8h30 da noite. Então, ela vai contar para vocês um pouco da trajetória dela depois do meu curso. Então, percebam o quanto que, na verdade, uma ferramenta que não te limita, uma ferramenta que não precisa de um lugar apropriado, de um incenso apropriado, de um dia apropriado, consegue contribuir com você, com o seu desejo, com o seu faturamento. Isso é o mais mágico. Para vocês terem ideia, eu tenho 2 decks de tarô que eu uso para trabalhar. Um fica na minha sala de atendimento e o outro fica na minha bolsa. Já cansei de chegar num lugar e as pessoas perguntam para mim, cara, o que você faz? Sou tarólogo. Porra, você é tarólogo? Sou. Você tá com seu tarô aí? Tô. Você não lê para mim? Leio. Em qualquer lugar. E, cara, a gente vai fazer um evento hoje. Tira 2 cartas para eu saber como vai ser? Tiro. Então, meus amores, não existe tempo, não existe lugar, não existe necessidade de presencial ou não. O que eu falo para vocês com toda a certeza do mundo é: quando você se torna um tarólogo e você confia em você
e na sua ferramenta não existem mais limitações. E isso é a grande mágica que o tarô pode ser para você. Ok, meus amores? Esse foi mais um episódio do nosso podcast Tarô do 0 aos 10 mil. Eu sou o Ícaro Lopes, eu sou um terapeuta especializado em tarô. E nos nossos podcasts, que acontecem todos os dias, às 11 horas da manhã, falamos sobre os caminhos, os atalhos e os obstáculos para você saindo do zero, chegar aos 10 mil reais de faturamento com tarô. Não se esqueçam que hoje é o último dia para você fazer a sua matrícula no curso Caminhando com Tarô do 0 aos 10 mil. Onde existem vários bônus, inclusive o tarô que você ganha, mais o kit dos cristais e vários outros bônus. Hoje é o último dia para você se inscrever e entrar para minha turma e começar comigo pegando na tua mão a faturar os 10 mil reais por mês com leitura de tarô. Se você sentiu esse chamado, se você entrou nessa live e não foi por um acaso, eu te convido a me chamar no direct, onde eu te mando todas as informações. Mais uma vez, muito obrigado para vocês que estarem aqui comigo. Por você que vai assistir depois, um beijo enorme e eu espero você do outro lado, quem sabe como meu aluno, faturando os 10 mil por mês. Um beijo e até mais!